Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, Barulho. amados irmãos, vamos dar o início, então, da leitura da Bíblia em Mateus, capítulo 11. Agora nós vamos iniciar do versículo 20. Na reunião passada, nós lemos do versículo 1 até o 19. E com a ajuda de Deus, hoje nós vamos dar continuidade do versos 20 até o final, o 29, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, espero que todos tenham pego a sua Bíblia, tenham aberto. E também é bom estar com uma caneta e um lápis, um caderninho, para vocês anotarem as referências que Deus dará a graça de nós mostrarmos aqui, e assim será fácil a compreensão. Lembrando, irmãos, que a leitura da Bíblia, nós estamos entendendo aqui a vontade do nosso Senhor Jesus, como que Jesus interagia com o povo daquela época, como ele ensinava os seus discípulos, a multidão, e como também será nos dias de hoje conosco, porque nós também somos discípulos. E nesta leitura, aqui nós estamos, todos que estão aqui, estão com interesse, procurando fazer a vontade do Pai, procurando os interesses de Deus, porque, irmão, muitas vezes nós procuramos os nossos interesses perante o Pai, mas aqui nós vamos procurar a vontade do Pai, o que Ele deseja sobre nós e como que nós devemos fazer através das Sagradas Escrituras, e o Espírito Santo vai nos iluminando. Então vamos ler em nome do Senhor Jesus, no versículo 20 de Mateus capítulo 11. As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto a cidade aonde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com sacos e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. E tu, Carfenaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Vamos ler até aqui, irmãos, e vamos entender aqui o que o Senhor Jesus, ele lançou no rosto a essas 3 cidades. Irmãos, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus, ele nesta passagem, ele operou muitas obras em Cafarnaum, também em Betsaída, e nós vemos aqui também, irmãos, em Corazim, né? Irmãos, nessa passagem que o Senhor manda aqui, o Senhor Jesus, ele realizou as suas poderosas obras nessa cidade aqui, irmãos. Mas, entretanto, irmãos, nós vemos aqui que as cidades que foram realizadas essas obras, elas não deram importância às obras do Senhor Jesus, curando os enfermos, né? Os cegos, também fazendo obras de multiplicações, enfim, muitas obras o nosso Senhor tem feito, mas era uma cidade muito incrédula, irmãos. Por isso que Jesus, então, lança no rosto deles, né, que essas obras, se fosse feito lá na cidade de Tiro, de Sidom, aquelas pessoas se arrependeriam. Nós temos um exemplo disso também, irmãos. Vocês lembram de Jonas? Jonas, o Senhor manda
ele ia até Nínive, e Jonas teme, né? E pega um barco e vai para outra cidade, mas o Senhor permite, né, que Jonas vê o seu erro, é lançado no mar, um peixe grande toma Jonas, engole Jonas, e depois o Senhor leva ele até Nínive, e Jonas então prega, o profeta Jonas prega a destruição daquela cidade, e o rei temeu ao Senhor, junto com todos os seus súditos, todo o povo, e também até os animais se vestiram de saco, de cinza, e que Deus ia fazer de destruição, o Senhor não fez, porque houve um arrependimento naquela cidade, ela sobreviveu. E aqui, nessa cidade, pode ver, irmãos, que aqui eles não têm arrependimento. O próprio Filho de Deus está fazendo a obra, o Messias, e todos eles, irmãos, não se arrependeram diante do Senhor. E aí é onde que o Senhor Jesus, ele está dizendo que o julgamento de Deus contra o pecado, ela vai ter mais tolerância àqueles que conhecem, glória a Deus, que têm o conhecimento, a revelação da palavra de Deus, do que aqueles que não tiveram. Por exemplo, Tiro e Sidom. Se Jesus estivesse naquela cidade, em vez de estar nesses aqui, na cidade de Corazim, Betsaída, e tivesse feito naquela época essas obras, eles teriam menos, né? Eles poderiam se arrepender, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, o Senhor Jesus deixou muito bem claro, tá? As pessoas que tiveram poucas revelações da palavra de Deus, que não tiveram conhecimento, ela terá menos rigor no dia do juízo final, que vai ser apresentado todo o povo perante a presença de Deus, e é onde vai ser julgado todos os pecados. Então, essas cidades, elas, Tiro e Sidom, ela terá menos, tá bom? Menos rigor no juízo do que essas cidades nos dias da atualidade da época de Jesus, onde ele estava. Irmãos, agora nós precisamos ver aqui, irmãos, as obras que Deus fez. Por que que Jesus estava falando de Betsaída? Por que que Jesus estava falando dessa cidade? Então vamos ver aqui, irmãos, todos abrem aí no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ver lá, Marcos capítulo 6 e versículo 45. Bom, vamos começar a ver por que que Jesus estava falando dessas duas cidades. Quando a gente lê assim, dessas três cidades, irmãos, a gente fica assim, mas o que foi tão pregado? Esse povo está recebendo uma dura e severa palavra do Senhor. Então vamos ver aqui, no Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim, ó: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaída, enquanto ele despedia da multidão. Olha, Jesus ia para essa cidade, Betsaída. Tá vendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Olha, aqui o Senhor Jesus ia fazer uma obra neste lugar, tá? Então, vocês podem ver, irmãos, você pode ver aqui, ó, no versículo 55, e correndo toda a terra ao redor, começaram a trazer os leitos aonde que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, em cidades, aldeias ou campos, apresentava o enfermo nas praças e rogavam que o deixasse tocar ao menos na hora dos seus vestidos, e todos que lhe tocavam saravam. Então está aqui uma das cidades, e o Senhor Jesus foram nas aldeias, e o Senhor Jesus fez muita obra neles, tá vendo? E eles saravam. Então teve muitos ali que não seguiram Jesus, tá? Agora vamos abrir numa outra passagem, continuando aqui no livro de Marcos, só que no capítulo 8, nós vamos ver aqui, no versículo 22, né, a cura de um cego em Betsaída. Olha a outra obra que Jesus fez nessa cidade. Versículo 22, e chegou a Betsaída, trouxeram um cego e rogava-lhe que lhe tocasse. Essa é mais uma obra que Jesus fez nesta cidade. Irmãos, estou mostrando para vocês, para que vocês vejam nessas referências, o que Jesus
fazia nessa cidade, por que ele falava com tanta propriedade, com tanta autoridade, porque aqui está os lugares que Jesus estava fazendo obra, mas muitos não estavam crendo, né? Só queria a parte material, só queria a cura da carne. Vamos ver em Lucas, capítulo 9, versículo 10, que também se diz sobre esse assunto. Vamos observar em Lucas, no capítulo 9. Glória a Deus. Versículo 10. Olha o que diz aqui, irmãos. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. Tá vendo? Então o Senhor está sempre operando. Vamos ver no livro de João, no capítulo 6, versículo 22 a 25. Essa é uma passagem muito importante, onde diz assim, olha, Jesus, ele é o pão da vida para os que creem. Então, veja essa passagem. No versículo 22 de João 6, no dia seguinte, a multidão que estava à outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tibíriades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graça. E vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Carfenaum, a outra cidade que Jesus tinha falado, Carfenaum, tá vendo? Em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram, Rabi, quando chegasse aqui? Então, vocês viram que Jesus, ele estava aqui falando da cidade de Corazim, de Betsaída e de Carfenaum também. Tá vendo, amados? E aqui, então, é por isso que o nosso Senhor, voltando a Mateus capítulo 11, do versículo 20 em diante, é por isso que Jesus, ele diz aqui bem claro que começou a lançar no rosto daquela multidão. Vocês podem ver que, se vocês continuarem lendo em João capítulo 6, vocês vão ver ali que Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, e vocês vão observando ali como que o povo estava com o seu coração endurecido. E é aqui que Jesus lança no rosto a essa cidade, onde Jesus operou a maior parte dos seus prodígios, e aquelas pessoas não tinham se arrependido. Eles não se arrependeram. Então, o Senhor falou de Corazim, falou de Betsaída, e falou, claro, que Tiro e Sidom, se essas obras forem feitas nessas cidades, com certeza eles teriam há muito tempo arrependido em sacos e cinza. É o que não fez a cidade de Betsaída e de Corazim, né? Então o Senhor Jesus disse que haverá menos rigor para a cidade de Tiro e de Sidom do que para eles, para aquelas três cidades. Na verdade, primeiro naquelas duas, que seria Corazim e Betsaída. Amados, o Senhor foi muito firme sobre esse assunto. Ele lançou em rosto, ele foi duro em cima desse assunto. Por quê? Porque Cristo estava ensinando eles, pregando o evangelho do reino para eles, fez as maravilhas, mas eles endureciam o coração deles, só queriam as maravilhas, né? As coisas terrenas, a multiplicação do pão. Você vê que a primeira foi uma bênção, mas depois eles foram procurar Jesus, e Jesus, vocês não vieram por causa da palavra, o pão que é do céu, vocês vieram pelo pão que perece. Então veja que Jesus, ele conhecia o coração de cada pessoa, né, amados? Ele tinha o conhecimento, e assim o Senhor Jesus, então, lançou isso no rosto dele. E quando Jesus disse no versículo 23, e tu, Carfenaum, que te ergue até os céus, será abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Olha só o jugo do Senhor em cima, né, o julgamento do Senhor Jesus em cima da cidade de Carfenaum. E no versículo 24 ele diz,
Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Irmãos, ou seja, em outras palavras, todos vão estar no julgamento de Deus. Todas as pessoas de Sodoma, da cidade de Sodoma, de Cafarnaum, serão colocados diante dos olhos de Deus. E ali haverá um julgamento severo, a qual, irmãos, pelo todo o pecado que o povo teve. Só que Sodoma não tinha o conhecimento, não teve a oportunidade como Cafarnaum teve. Por quê? Porque Jesus, o Salvador, o Messias, quando desceu à terra, foi essa cidade. Agora, na época de Sodoma, não foi a época que Jesus desceu lá. Então, eles tiveram seus pecados e não tinha o conhecimento da salvação. Enfim, ele foi destruído. Só que o Senhor vai colocar na balança os que não conheciam as palavras do Senhor e os que conheciam a palavra de Deus. Por isso que volto a dizer a vocês, irmãos, que o julgamento de Deus contra o pecado será de mais tolerância para as pessoas de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Essa é uma realidade, tá bem, irmãos? Então, em outras palavras, que nós podemos dizer aqui, hoje nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Então, amados, nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações e praticá-las, ser ouvintes e praticantes, estar atento. E como nós somos filhos de Deus, e a palavra diz que filho de Deus não peca, o que é que filho de Deus não peca? É assim, os filhos de Deus, quando são chamados para a graça que é Cristo Jesus, eles param de pecar. Então, eles param de pecar, não continua pecando mais, parou por aí. Por isso que são chamados filhos de Deus. Isso prova que Cristo verdadeiramente entrou nos nossos corações. Por isso que é esta forma de falar que os filhos de Deus não pecam, eles param de pecar. E quando cometemos algum erro, já corremos para os pés do nosso Deus e nosso Senhor Jesus, implorando e pedindo misericórdia e perdão, e já nos corrigimos para não cairmos mais nesse erro que às vezes nós cometemos. Por isso que Jesus, o nosso Salvador, ele conhece todos os nossos corações, os nossos pensamentos, e ele é misericordioso. Quando ele vê sinceridade nos nossos corações, ele perdoa os nossos pecados e nós continuamos andando com Cristo. Ou seja, irmãos, fraqueza nós temos, erro nós cometemos, mas nós paramos de errar, nós diminuímos muito isso, porque a palavra de Deus está em nossos corações. A palavra do nosso Senhor Jesus está em nossa alma. Então, os filhos de Deus que buscam o Senhor, ele para de pecar, ele não quer mais viver no pecado, não quer mais andar no pecado, e a sua mente está em Cristo, vive para Cristo Jesus. E foi isso, então, que o Senhor Jesus sentenciou essas 3 cidades. Nós podemos ver aqui também, irmãos, aproveitando, que se vocês olharem aqui, né, no livro deixa eu só dar uma achada aqui, irmãos, no 16 aqui, só achar aqui. Vamos no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13, onde que eu quero aqui fazer vocês lembrar, no versículo 23, quando Jesus disse: "E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje." Vamos ver lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 13. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui. "E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte." E aqui, irmãos, nós vemos que essa era a intenção, o orgulho dessa cidade, como também aqui do adversário, que aqui já se fala dele também, irmão, e o Senhor jogou ele, lançou ele para o inferno. Nós podemos ver aqui
No versículo 14 diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Irmãos, isso aí aconteceu na vida do adversário, nossa alma, e também aqui Jesus, em Mateus, está mostrando para essa cidade de Cafarnaum, orgulhosa, né? Achando, né, que ela está se erguendo até o céu de tanta justiça, tantas coisas, e no final das contas ela vai ser abatida até o inferno. E olha, irmão, como que deveria estar essa cidade, né? Para o Senhor Jesus tomar uma atitude dessa. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder para todas as coisas nos céus e na terra, e ele vai fazer o julgamento de tudo isso aqui também, tá bom? Então, amados, eu creio que todos entenderam aqui. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês. Amados, vocês entenderam? A Irmandade que está no YouTube também entenderam? Sim, irmão Júlio. Bom, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né, amados? Então, nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos para o jugo de Jesus. Lembrando, sempre antes de eu chegar no jugo de Jesus, amados, essa é o que Jesus relatou e mostrou. Então, vamos fazer uma reflexão um pouco nas nossas vidas, tá bom? Nós devemos procurar nos andar na humildade, andar com Jesus Cristo, aceitar os seus conselhos, né? E ele só vai aconselhar, tá bem, amados? Ele vai aconselhar e depois nós que decidimos, claro, é você que decide, cada um de vocês que decide, para que nós possamos, então, falar, né? Irmãos, depois os irmãos podem fazer pergunta, tá bom? Vamos só dar continuidade, porque o assunto termine, aí nós vamos abrir o espaço para alguma pergunta, tá bem, meus amados? Aguarda aí, segura aí direitinho, tá bem? Mas vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre o jugo do Senhor Jesus. No versículo 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento, o Senhor Jesus, naquele tempo, ele fez uma oração agradecendo ao Pai Celestial, né, que é o Pai dos céus e da terra, e ele estava agradecendo que o Senhor, ele tinha ocultado as coisas celestiais aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Irmãos, esses sábios entendidos aqui era da época do nosso amado Salvador Jesus Cristo, e serve para hoje e servirá para o futuro, porque a palavra de Deus, ela sempre é atualizada. O mundo passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é eterno. Tá bem, meus amados? E aqui Jesus estava falando que agradecia ao Pai Celestial, dando graças a Deus, o Pai Celestial, que ocultasse as coisas aos sábios e os entendidos. Quem eram os sábios e entendidos da época? Os fariseus da época, os escribas da época, os doutores da lei, embora deles terem o Velho Testamento, os Salmos, a lei de Moisés, e eles estudavam. Vocês podem ver que eles tinham até escolas acadêmicas da época. Uma prova dessa, você pode ver o apóstolo Paulo, que estudou ao pé de Gamaliel, a qual ele foi grandemente instruído nessa escola, né, segundo os fariseus, a escola
dos fariseus, ele teve um acadêmico ali, um grande conhecimento, e o Senhor Jesus estava agradecendo ao Pai, dando graças ao Pai, que embora desses sábios e entendidos, por isso que chama sábios e entendidos, mas não tinha a revelação de Deus. Tá vendo, irmãos? Precisamos ter a revelação de Deus. E o Senhor Jesus disse que, como isso foi ocultado dos sábios entendidos, o Senhor deu graças aos pequenininhos, revelou aos pequenos. Quem são os pequenos? São as pessoas humildes de coração, pessoas que sabem e que dependem do Pai Celestial, depende de Deus. A vida dessa pessoa, ela tem total certeza que ela realmente depende 100% do Deus vivo, do nosso Pai Celestial. Os sábios entendidos, eles já tinham um certo orgulho, com eles é desse jeito, daquele jeito, enfim. Mas o Senhor, então, ele fez desta forma. Deus confunde os sábios entendidos e revela aos pequenos. E aí foi o confronto. Vocês lembram da violência, né, que se fez ao reino dos céus? Lembra que começou em João, Jesus? Sempre os fariseus, os saduceus, os da lei, né, os doutores da lei, estavam sempre fazendo uma guerra com o Senhor Jesus, né? Não era uma guerra de espada, não. Eram umas guerras de contrariedade. Você pode ver que o Senhor Jesus, ele curou um mudo, e veio um daqueles homens lá, daqueles escribas, dizendo para o povo vendo o milagre, dizendo ao povo que Jesus curava, expulsou o demônio pelo príncipe de demônio. Olha a violência contra o reino dos céus. Irmãos, com isso nós aprendemos que as nossas palavras têm que ser bem pesadas, temos que ter muita cautela de falar alguma coisa em referente às coisas santas de Deus. Porquanto, irmãos, nós não devemos também cair nessa, é o que o inimigo mais quer, é que por falta de entendimento, ele venha também a fazer violência do reino dos céus. É por isso que Jesus estava falando ali. Então, sempre esses homens estavam violentando o reino do céu. É uma violência, é uma guerra, perseguições, como já foi dito na reunião passada, tá bom? Agora o Senhor Jesus, Deus oculta isso dos sábios entendidos, que faz a violência contra o reino dos céus, e o Senhor revela aos pequenos, à multidão, ao povo que realmente reconhece que ele precisa de Deus. Como nós estamos aqui nos dias de hoje, e a nossa vida é totalmente dependente do nosso Pai Celestial. Irmãos, ai de alguém entre nós pensar que você manda na tua vida, que com você é isso, aquilo. Mas bem-aventurado ao que, por mais que você esteja bem de vida, por mais que você está numa regalia, ou que você está sofrendo, vocês sabem que a humildade e conhece que Deus está no controle da tua vida, no controle da vida de todos, tá bem? Irmãos, agora nós vamos entrar aqui numa passagem do versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, vamos entender essa passagem aqui, amados, tá bom? Glória ao nome do Senhor. Vejamos aqui, irmãos, vocês vão dar uma olhadinha aqui no versículo 27, o número 19, tá bom? Aonde diz aqui, no versículo 27, onde diz assim, né? Jesus aqui, quando ele falou essa passagem, irmãos, vocês podem abrir depois aqui em Lucas 7:29, que quando Jesus disse essa passagem, ele está declarando, né? Ele está declarando que ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus faz uma declaração semelhante, né? Glória a Deus, falando aqui que ele é realmente o Filho de Deus, né?
que ninguém vai ao Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho de Deus. Primeiro, irmão, ninguém tem como conhecer Deus se Deus não enviasse Jesus aqui. Então, o nosso Pai amou o mundo de tal forma que o nosso Pai Celestial envia o seu Filho, manda o anjo, ordena o anjo Gabriel até Maria, na tenda. O anjo Gabriel dá a notícia que de Maria ia nascer o Salvador do mundo. E ela, em resumo, vocês sabem bem essa passagem, ela diz como isso será feito. Aí o anjo Gabriel anuncia que seria coberto pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito do Senhor entrou em Maria, e Maria, e pelo Espírito Santo, irmão, que é uma obra divina, não teve nenhuma, todo mundo sabe, para nascer um ser humano, precisa ter, né, uma relação entre o homem e a mulher para que eles possam conceber uma criança, um novo ser. Já na vida de Maria, uma mulher virgem, não foi desta forma, é uma forma espiritual. Veja, o Espírito Santo faz uma obra dentro de Maria, no óvulo dela, a qual ela tem uma concepção de uma criança, que é o Filho de Deus, divino, e o Senhor precisou de um corpo, e foi através desta Maria, a Virgem escolhida por Deus, para que ela pudesse, então, gerar o Filho de Deus. Então, este menino, ele veio do céu. Esse nosso Senhor Jesus, o Messias, foi Deus. Então, Deus começou a ser conhecido através do seu Filho Jesus. Por isso que disse, né, que ninguém conhece o Filho se não for o Pai, ninguém conhece o Pai se não for o Filho, aquele que o Filho quer revelar. Então, é Cristo que está revelando. Amados, quando Jesus, ele foi feito, vocês podem ver aí em João depois, ali nos primeiros capítulos de João, que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E eles viram o Verbo em carne e tocaram nele. Os discípulos tocaram no Filho de Deus. Certo, irmãos? Então, veja, amados, que o Senhor é maravilhoso. Então, como é que o homem começou a ter conhecimento de Deus? Através do Senhor Jesus. Desta forma, nós conhecemos o nosso Pai. Nunca o homem viu Deus, mas o homem viu o Filho de Deus. E o Filho de Deus se revelou, né? Você pode ver isso também, está em João, capítulo 14, que, salvo erro, acho que foi o Tomé que perguntou, nos mostre o Pai. Mas eu estou com vocês há tanto tempo, não tem visto o Pai? Né? Bom, enfim, irmãos, esta é a obra linda que Jesus, ele tem feito, tá bem, irmãos? Então, vamos ver lá em Lucas, né? Em Lucas, no capítulo, para que nós possamos ver aqui a referência, é João, capítulo 7, versículo 29. Vamos ver aqui. No livro de João, capítulo 7, versículo 29, dizia assim: mas eu o conheço porque dele sou e ele me enviou. Jesus estava falando, irmãos, aqui, ensinando no templo, né? Ali os fariseus estavam juntos, as pessoas ali junto. Então Jesus estava falando, aqui ele se declarando, que, repetindo o 29, mas eu o conheço. Jesus disse, eu conheço o meu Pai celestial, o nosso Deus, porque dele eu sou e ele me enviou. Deus enviou Jesus na terra, o nosso Salvador. Essa aqui é uma referência que está no livro de João, né? Capítulo 7. Vamos ver uma outra referência que é no mesmo livro, no capítulo 10. No capítulo 10, diz mais uma passagem mostrando aqui a divindade do Senhor. No capítulo 10, versículo 14, diz assim, olha, vamos ver aqui no versículo 14. Jesus, o bom pastor, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Olha só, Deus escondeu dos sábios entendido, mas mostrou o pequenininho. Então o Senhor Jesus, ele conhece as suas ovelhas, os pequenininhos, e as ovelhas conhecem o Senhor Jesus. Hoje todos vocês conhecem o Senhor Jesus como Salvador, né?
E no versículo 15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Olha que obra linda que o Senhor Jesus revela para todos nós que estamos aqui. Amém, meus irmãos? Então, guarda isso em vosso coração, porque você é conhecida do nosso Deus celestial e você conhece Ele também através do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Amados, vamos continuar vendo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, nós voltando aqui no livro de Mateus, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos voltar ao livro de Mateus, e aqui diz assim, versículo 28, vinde a mim, isso aqui é muito importante para todos nós, irmãos, até nos dias atuais. Ele estava falando para aquele povo, estava mostrando para a população, o povo, dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Ele não está falando de corpo, viu, irmão? Ele está falando de alma, vidas. Bom? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando ele chamou a multidão e disse assim, vinde a mim, vós todos estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Irmãos, nós vemos aqui, amados, que as palavras do Senhor Jesus, ele estava, naquele tempo, os fariseus, os doutores da lei, eles davam um jugo muito pesado para eles, era lei em cima de lei, e assim eles estavam oprimidos, estavam fardos. E tem um momento, vocês podem ver que Jesus falava assim contra os escribas, né? Ai de vós, raças de víboras, né? Uma parte ele fala assim, que coloca o jugo no povo, né? Mas ele não move nem com os dedos dele. Vocês são um sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas por dentro uma podridão. Estão na porta do reino do céu, não entra e não deixa os outros entrar. Então, veja como o Senhor, ele estava ali mostrando, né, para aqueles homens, doutores da lei, aqueles homens, como eles estavam oprimindo. E aí Jesus olha para esses pequenos rebanhos, como se estivesse sem pastores, que também já foi falado na outra reunião, louvado seja Deus. Eles estavam desesperados, porque era só opressão em cima dele. Irmão, tá cá entre nós aparecendo até o Egito, né? De tanta pressão, eles estavam oprimidos, eles estavam cansados. Olha como o Senhor Jesus, irmão, ele cuida dos detalhes das ovelhas dele, como ele cuida dos detalhes da humanidade. Irmão, você acha que Deus não vai cuidar de você, não vai cuidar dos detalhes da tua vida? Claro que vai, em nome do Senhor Jesus, você está sendo muito bem cuidado, o Senhor está com seus olhos celestiais sobre cada um de vós. Ele conhece o nosso pensamento, ele conhece os nossos entendimentos, o que nós pensamos, e aqui Jesus, ele está dizendo, então, que o Senhor diz que vai aliviar eles. Era isso, como também vai fazer em nós. Aí no versículo 29, que é o final, Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora é aqui que nós temos que tomar muito cuidado e vamos prestar bem atenção nesta fala do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Tá? Ele diz assim, mais uma vez, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E como é que nós vamos aprender dele? Ele está dizendo assim, ó, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descansos para vossas almas. Irmãos, se o Senhor, ele está dizendo que é para nós aprendermos dele, que ele é manso, que ele é humilde de coração, certo?
E ele diz que através dele nós vamos encontrar um descanso para as nossas almas, a nossa vida. Lembra, irmãos, que nós temos o corpo, a alma e o espírito. E o Senhor está falando que as nossas almas vai ter o descanso. Amém? Automaticamente o corpo também descansa, claro, né? Mas é a alma. Agora, vamos ver, irmãos, aqui no versículo, quando o Senhor fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde, como é que nós vamos aprender de Jesus, que ele é manso e humilde? Se nós aprendemos dele, é que nós também temos que ser como ele é, andar como ele andou aqui na terra. Então, vamos aprender isso agora, irmãos. Vamos dar uma olhada em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Vamos ver o que diz aqui em Jeremias, né? Para nós aprendermos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim, versículo 16, Jeremias, no capítulo 6. Assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Irmãos, você viu que Jesus não chamou os sábios, os entendidos, chamou os simples, os humildes, os pequenininhos, porque os grandes não iam andar com ele. E aqui a palavra está dizendo as veredas antigas, caminhos antigos. É o caminho de Deus, irmão. Deus principiou ali no Jardim do Éden, o Senhor criou, glória a Deus ali, o ser humano ensinou, e assim por diante. E aqui vem Jesus nos colocando nos caminhos do nosso Deus, aleluia, e nós acharemos descanso para nossas almas, ou seja, o pecado não vai ter domínio sobre os filhos de Deus. Tu és um filho de Deus, irmão, tu és uma filha de Deus, então nós estamos livres do pecado, desde que estejamos andando na palavra de Deus. Irmão, nós temos que ter essa sabedoria. Por isso que Jesus disse, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, como é que nós vamos nos livrar dos pecados? Como é que nós vencemos os pecados? Agora, amados, vamos lá para Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. O que diz em Zacarias essa passagem, tá bom? Para depois nós chegarmos, glória a Deus, a entender porque Jesus disse que é para nós aprendermos dele, que ele é manso e humilde de coração. No versículo 9, irmão, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, com S maiúsculo, salvador. Quem é? Messias. Quem é Messias? O Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Vocês lembram na entrada triunfal de Jerusalém ali, amados? Jesus em cima de um jumentinho. Tá vendo o Salvador aqui? Ele se mostrou humilde, poderia ter entrado todo, né, com realeza, não, entrou na simplicidade, e assim ele é o nosso rei, irmão. É para nós nos alegrarmos em Jesus. Vamos agora para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. João, glória a Jesus, capítulo 13, versículo 16, diz assim, amados. Glória a Jesus. Na verdade, olha que Jesus agora está ensinando, meus irmãos. Jesus está ensinando os discípulos, tá? Jesus lava os pés aos discípulos. Então, Jesus está lavando os pés de Jesus Jesus está lavando os pés dos discípulos, e o Senhor Jesus, no versículo 16, diz assim, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou.
Então, veja que nós temos que aprender com o Senhor Jesus. É isso que Ele está mostrando. Ser como Ele. Ele está dizendo que nós não é maior do que Ele. Nós temos que estar ali, irmãos, como Ele, andar como Ele. Agora vamos entender mais um pouquinho no livro de Filipenses, no capítulo 2. Ao Filipenses, no capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui do versículo do 5 ao 8, tá bom? Filipenses capítulo 2 diz assim no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo pensamento, a mesma comunhão, que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Jesus. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, veja o que o nosso Senhor Jesus fez. Ele, como Filho de Deus, aqui na terra, ele se humilhou e se fez em forma de homem, servo de Deus. Agora vocês estão entendendo que é para nós aprendermos dele? É aqui ele está nos ensinando, ó. Se nós fizermos como Jesus fez aqui com o nosso Pai Celestial, nós estamos livres dos pecados, não estamos, irmãos, seguindo a palavra de Deus? O Senhor está nos guardando do pecado, está nos guardando. Olha como o caminho, a vereda de Deus é maravilhosa, né? O caminho do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele não quis ser igual a Deus. Ele, sendo Deus Filho, ele aqui na terra se humilhou a tal ponto de ser obediente até a morte. O que Jesus está ensinando para nós nos dias de hoje como discípulo? Como ele ensinou para aquela multidão, para aqueles discípulos? Para nós sermos obedientes a Deus até a morte, até o fim. E depois vai nos dar a coroa da vida eterna. Essa é a vontade do nosso Pai Celestial. Que nós sejamos obedientes, né? Ó, irmãos, temos que aniquilar muita coisa de nós mesmos, irmãos. Morrer para as coisas deste mundo e viver para Jesus Cristo. Amados, nós temos que estar mais próximo ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. As demais coisas ele acrescenta na vida de cada um de vocês, mas nós temos que estar mais no interesse do Pai, saber mesmo a vontade do Pai Celestial. Então aqui nós lemos essa passagem e Jesus mostrou a sua obediência a Deus até a morte, no caso dele foi a morte de cruz. E a nós vamos ser fiel ao Senhor até a morte, e aí o Senhor nos recolherá e nos levará para a sua glória. Amados, vamos ver também no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Vamos dar uma olhada também em Pedro, para vocês verem toda essa passagem que o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vendo aqui no versículo 21, diz bem claro assim: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amados, olha que Jesus diz aqui, para refletir de novo, Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aqui o Senhor nos ensina, porque para isto que sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amado, vocês estão aprendendo do Senhor Jesus, que é manso e humilde, e haverá descanso para as vossas almas? É seguir as pisadas dele, amados. Se cada um de nós seguirmos a pisada do nosso Mestre, glória ao nome do Senhor Jesus, realmente, aleluia, santo é o Senhor, nós estamos avançando o reino dos céus. E nós vamos ver também aqui no primeira epístola de João, capítulo 2,
Meus irmãos, tudo isso que Deus está dando a graça, eu vou mostrar para vocês uma passagem que Jesus ensina, dizendo: examinai a Escritura, que dela testifica de mim. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Procurando pelas palavras, nós estamos sabendo que tudo isso aqui testifica do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Bom, 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim bem claro, olha: aquele que diz que está nele, quem? Em Deus, né? Também deve andar como ele andou. Me perdoa, está em Jesus Cristo. Deus, se está em Jesus, está em Deus e está no Espírito Santo. Aqui, repetindo no versículo 6, aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. E Jesus disse que é para nós aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração. Então, nós estamos aprendendo com ele. Tá vendo, amados? Vocês viram a nossa responsabilidade, como que nós temos que prosseguir este caminho? Se nós conhecemos Cristo, nós vamos andar como ele andou. Como ele andou? Humilde, manso, ele mostrando a verdade, ele ensinando através de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que gloriosos ensinamentos que Jesus dá ali no Sermão da Montanha, né? E agora vamos dar a continuidade aqui no 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 3, diz bem claro: porque esta é a caridade de Deus. Em outras palavras, esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa linda. Não são pesados, é leve, ele alivia nossas almas. E às vezes nós estamos debaixo de tanto jugo, irmão, não pode isso, não pode aquilo, não é aqui, e tanta coisa que acontece são colocadas na vida do cristão, e o Senhor Jesus disse que é para nós somente guardarmos os seus mandamentos, guardar os seus conselhos, porque não são pesados. Os fariseus, eles davam muitas leis pesadas para eles, e eles eram oprimidos desta forma. Vocês entenderam tudo isso, irmãos, que Deus está dando a graça de falar? E voltando aqui só mais um pouquinho, aonde que diz que isso é aprender de mim. Então, você quer aprender do Senhor Jesus, querem ser humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas? Então, aqui está o livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, Zacarias 9, verso 9, João, capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, 6, 7 e 8, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, e também capítulo 5, versículo 3. Isto é aprender com o Senhor Jesus. É o que ele quis dizer aqui em Mateus, capítulo 11, do versículo 29. Tá vendo, amados? Esta, sim, é a vontade do Pai. Tá bom? Então, irmãos, vocês todos entenderam. Eu vou abrir para todos aqui. A Irmandade no YouTube também entendeu tudo isso, meus irmãos. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem na comunhão, porque esses são esclarecimentos para a nossa vida. Vocês viram, irmão, que tudo que foi dito aqui é leitura da Bíblia dentro da palavra de Deus, dentro da própria palavra. O Senhor vai nos mostrando, revelando, e vocês são os bem-aventurados, e todos aqueles que aceitam Cristo como vosso Salvador são, glória ao nome do Deus, bem-aventurados, são felizes, felizes. Irmãos, por mais luta que vocês tiverem, por maior guerra que vocês tiverem, exulta a vossa alma no Senhor, exulta a Deus, diz: Senhor, eu sou feliz, eu tenho Cristo na minha vida, eu conheci o Evangelho, eu conheço Cristo Jesus, a graça chegou na minha vida. Por isso que Paulo, ele clamava a Deus, e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque na tua fraqueza aperfeiçoou o meu poder. Jesus está aperfeiçoando o poder sobre nós, irmão, porque nós somos homens fracos na terra, mas ele está nos aperfeiçoando.
Graças a Deus, graças a Cristo, Ele enviou o Espírito Santo que está conosco até a consumação do século. Oh, mas como Deus é maravilhoso. Amados, vocês entenderam tudo isso, queridos? Por favor, todos entenderam? Sim, irmão Júlio. Deus abençoe. Glória a Deus. Foi. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, agora aqui nós vamos encerrar, tá bem? Glória a Deus. Que vocês guardem todos esses conselhos que está dentro das escrituras da Bíblia. Eu louvo a Deus por ler junto com vós e digo a vós que também estou aprendendo com vocês em Cristo Jesus, lendo a Bíblia. Amados, procuram ler a Bíblia, procura sempre estar lendo a palavra de Deus, todo momento que vocês puderem, e Deus vai abrindo as vossas mentes, e vocês vão refletindo, se alimente da palavra de Deus, as vossas almas serão fortes, terão saúde, e o jugo do Senhor é tão leve, tão suave. Vamos seguir as pisadas de Cristo e vocês vão ver que nenhum mal sucederá sobre nós, porque temos Cristo, que é o nosso fiel Salvador, o nosso pastor. Ele nos guiará aos céus e nós estaremos no reino da glória, em nome do Senhor Jesus, a todos vós. Então, esses aqui são a leitura, o conselho da Bíblia. No próximo nós leremos Mateus capítulo 12, vocês já vão lendo, né? E depois Deus vai nos dar a graça. Que o nome do nosso amado Deus e a Cristo Jesus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.